Os equipamentos e instrumentos produzem normalmente superfícies quentes. Dessa forma, precisamos ter controle desta característica para evitar que a energia térmica irradiada destas superfícies provoque combustão ou explosão de poeiras combustíveis. Obviamente, precisamos assegurar que a temperatura dos mesmos não atinja a temperatura mínima de ignição de camada para evitar a combustão. Também não podem atingir a temperatura mínima de ignição de nuvem para evitar explosões. Sendo assim, instrumentos e equipamentos são ensaiados em condições operacionais comuns e suas elevações de temperatura são registradas. Eles recebem a marcação que indica a temperatura de trabalho dentro de uma faixa de temperatura ambiente. Por exemplo, um motor elétrico pode obter a marcação de T 200 graus Celsius para uma determinada faixa de temperatura ambiente. Isto significa que, se instalado no local com variações de temperatura dentro dessa faixa e sob condições operacionais comuns, ele não irá exceder essa temperatura. Todos recebem marcações de temperatura semelhantes a esta. Os normalizadores idealizaram um critério a ser adotado com este objetivo, usando diferentes coeficientes de segurança para as duas situações previstas, para camada e nuvem. Vamos a eles. Para situações de camadas de poeiras combustíveis depositadas sobre os equipamentos, a norma IEC definiu um afastamento mínimo de 75 graus Celsius. Nas situações de nuvens, a IEC normalizou um afastamento mínimo de cerca de 33% entre a temperatura mínima de ignição de nuvem e a temperatura de trabalho do equipamento. Para exemplificar este conceito, vamos assumir que você realizou uma análise e identificou locais com camadas de farinha de soja com as características ilustradas nesta tabela. É normal pensar que a temperatura mínima de ignição de camada de 5 mm seja inferior à temperatura mínima de ignição de nuvem. Nosso motor possui marcação T 200 graus Celsius e, por este motivo, está adequado a esta área, pois consegue estar suficientemente e simultaneamente afastado das temperaturas mínimas de ignição de poeira de farinha de soja. Por este motivo, você precisa sempre indicar as duas informações de temperatura no seu estudo de áreas classificadas. Nos vemos na próxima aula.